Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente segunda-feira para todos nós, um excelente início de semana. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui nos reunindo em mais um dia de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento de esclarecimento para a nossa alma, esse momento que viemos cuidar realmente do nosso coração, buscando dar um passinho no nosso aperfeiçoamento moral. Por isso, meus irmãos, nós sempre convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco, porque sozinhos nós não fazemos nada. Precisamos do auxílio e do amparo do nosso irmão maior, que é Jesus. Afinal, o Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Então é seguindo ali os ensinos de Jesus, sendo amparados pelo Cristo e inspirados pelo teu amor, que nós vamos ali conseguindo vencer as nossas provas, vencer as nossas dificuldades e também aprimorar a nossa moralidade. Por isso a gente convida Jesus que ele possa se fazer presente aqui, neste início de reflexão, neste início de semana, abençoando o nosso coração. E bom, meus irmãos, hoje nós iremos refletir uma passagem muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem que vai inspirar aqui a nossa reflexão desta segunda. Ela se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7. E é interessante que quando nós vamos ali ler esta passagem, nós veremos destacado uma passagem do Evangelho de Mateus. Uma passagem lá do capítulo 5, versículo 38 a 40. Isso mesmo. Esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora um ensinamento de Jesus que é narrado no Evangelho de Mateus. Então vejamos o que é destacado para nós. O momento em que Jesus diz: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Novamente, meus irmãos, esta é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 40. E antes de nós buscarmos aqui aprofundar o que Jesus quis nos ensinar por essas palavras, qual que é o fundo moral desse ensinamento do Cristo, é importante compreendermos qual foi o contexto em que ele foi dito. Compreender o contexto, compreender muitas vezes o porquê Jesus naquele momento falou essas palavras, nos auxilia a entender um pouco mais qual é o ensinamento que Jesus desejava para o nosso coração com o que ele pregava naquele momento. Então vamos ver aqui, se nós voltarmos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 21, nós iremos perceber que é a partir desse momento, no Evangelho de Mateus, que é nos colocado ali várias frases e ensinamentos de Jesus em que adentra este contexto da nossa passagem de hoje. Novamente, vou esclarecer aqui um pouquinho melhor para a gente. A passagem que a gente acabou de ler, ela está dentro de um contexto que a gente consegue encontrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21, que vai ser o momento que Jesus vai pregar ali seis leis da época de Moisés e vai transformá-las, aprimorá-las de acordo com a boa nova. Olha só, Jesus, esse é o contexto que essa frase de hoje foi dita. Jesus
vai ali falar seis regras, 6 ensinamentos que eram ditos lá na época de Moisés e que o povo ainda buscava viver. Jesus vai pegar essas 6 leis e vai contrastá-las com os seus ensinamentos, aprimorando elas, transformando um pouco elas, não para substituir o que Moisés fez, porque lembremos que Moisés ele foi um grande profeta que foi abrindo também os caminhos, preparando os caminhos para Jesus. Então, vamos pensar aqui que lá na época de Moisés o coração era muito enrijecido. Então essas leis naquela época faziam sentido. Mas quando Jesus vem, os corações já estão um pouco mais preparados, aprimorados, já evoluíram um pouquinho, digamos assim. Então Jesus percebe que há necessidade de se lapidar um pouco o que antes era dito, para chamar aqueles corações a se atentarem para o interior, olhar um pouco mais para a alma, para o seu interior. Naquela época era muito comum viver-se essas leis apenas externamente. Então Jesus ele vem contrastar e dizer: é necessário que se viva essas leis no coração também, não só em aparência, não só externamente. Então, meus irmãos, vamos juntos aqui, de forma resumida, ver quais foram essas 6 leis que Jesus contrasta. Essas 6 leis lá da época de Moisés, esses 6 ensinamentos que era passado e que Jesus vem contrastar e aprimorar de acordo com a Boa Nova. Vamos ver? Então, olha só, novamente, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21. A gente vai encontrar os seguintes ensinos. A primeira lei, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. E aí agora Jesus faz esse contraste, olha só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar com o seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos perceber que Cristo, ele aprimora? Olha só, não é só não matar o próximo, mas também se encolerizar, se enfurecer com o próximo. Isso também é algo que precisamos trabalhar e modificar. Então Jesus aprimora um pouco mais. A segunda lei que Cristo vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Agora o contraste: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Novamente, a lei mais antiga, a regra mais antiga, que era apenas não adulterarás, Cristo vai e contrasta com a Boa Nova e aprimora agora com seus ensinamentos, dizendo: olha, não é só o comportamento externo que a gente tem que avaliar, a gente tem que ponderar e buscar modificar, mas é sobretudo os pensamentos, é sobretudo o que se passa no nosso coração. Vejamos bem. Agora a terceira lei, vamos lá. Foi dito: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Agora o contraste: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua mulher, exceto em razão de infidelidade, a faz adulterar. A quarta lei, vamos lá. Outra vez ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo para não jurar de modo algum. Novamente, Jesus está fazendo esse contraste. Olha, antigamente era dito isso, mas agora eu venho vos aprimorar o que foi dito. A quinta lei agora nesse momento:
Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao mal. Esta quinta lei é a nossa passagem de hoje. Olha aí o momento em que ela foi dita. Nesse momento que Jesus está esclarecendo as 6 leis antigas e as aprimorando. Ela aparece aqui como a quinta lei que Jesus vai contrastar. E vamos ver aqui agora a última dessas leis. Ouvistes: amará teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Olha só, meus irmãos, novamente, qual que era o objetivo de Jesus com isso? Trazendo uma lei lá da época de Moisés, um costume, uma regra que era ali vivida e contrastando ela com a Boa Nova. Jesus tinha como objetivo nos convidar a nos aperfeiçoar. Nos convidar a nos aperfeiçoar. Provavelmente, naquela época, as pessoas já viviam aqui essas leis muito externas, muito materiais ainda, leis voltadas apenas ao comportamento, ao que o outro via você fazendo. Mas Jesus, ele vem aprimorar isso e a nos convidar a evoluir e a olhar mais para o íntimo, porque todos os contrastes que Jesus faz aqui das leis antigas é um contraste trazendo uma modificação mais íntima, trazendo uma responsabilidade maior para o que a gente pensa, uma responsabilidade maior para o que a gente deseja, uma responsabilidade maior para o que a gente coloca em nosso coração, nos atentando que, para se alcançar a perfeição, não basta se ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Então, nosso mestre Nazareno, ele vai realmente fazer um convite ativo para olharmos para o nosso interior e a darmos mais um passo no progresso. Se antes eles já viviam essas leis e já estavam acostumados, agora era o momento de evoluir, de mudar um pouquinho. Chegaram nesse patamar, agora tem que subir mais um degrau. Isso demandará esforço, porque estamos até hoje buscando viver esses ensinos. Amar aos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, olhar mais, nos atentar para o que passa nos nossos pensamentos, o que habita no nosso coração. Estamos até hoje buscando viver esses ensinamentos de Jesus. Então é com o tempo, é todo um processo. Com isso, meus irmãos, vou trazer aqui para nós uma moral desse ensinamento de hoje, é que diante desses ensinamentos de Jesus, para a gente meditar um pouquinho mais sobre o que está habitando em nosso coração e como estamos de frente para os ensinos do Cristo. Será que estamos vivendo apenas ritos, regras cristãs, vivendo apenas as coisas externas, vivendo apenas as coisas externas, nos esquecendo de perceber e ter a delicadeza de notar que Jesus, ele não fala, não é para o externo, Jesus fala é para o íntimo da alma de cada um. Então, quando ele vem contrastando essa lei, já é para nos atentar que a aparência, ela não dita se uma alma é evoluída ou não. O que vai contar é o que habita no coração. Então, será que estamos apenas vivendo ritos, regras cristãs, fazendo coisas ali dentro do ensino de Jesus apenas por aparência? Ou estamos aqui como Cristo nos convida, olhando para o nosso íntimo? Bom, meus irmãos, levemos essa reflexão de hoje para a nossa semana também.
Nós agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, nos acompanhando nessa manhã. Agradecemos a paciência, agradecemos o carinho e convidamos para nos encontrarmos amanhã às 7h30. Estamos aqui diariamente para fazer mais uma reflexão dessa querida obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que hoje as palavras que nós aqui compartilhamos possam também gerar bons frutos em nossa alma. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembremos, meus irmãos, que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, esta casa espírita que tanto nos acolhe, essa casa espírita que tanto esclarece o nosso coração. Fiquemos em paz, tenham todos uma excelente segunda-feira e que assim seja.